meu nome, ali eu estarei. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Você está reunido aí na sua casa e eu creio que Jesus também está aí. Esse momento, irmãos, é um momento histórico na nossa vida como igreja, porque estamos aprendendo a ser uma igreja diferente, né? Entendemos que as paredes, que o local não nos representa, mas que é a verdadeira igreja, essa que está unida em oração. Esta sim é a que representa ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 91. Quero ler com vocês esse texto, no Salmo de número 91, que fala sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. Diz assim o livro santo, a bendita palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha habitação, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, esta é a tua palavra, Senhor Deus, e quero te pedir, Deus, que através da tua graça e misericórdia, o Senhor possa continuar a falando em os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo, o salmo de número 91, ele fala sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. Uma das características da pessoa que adora a Deus, a Bíblia diz que é necessário que a pessoa que adore a Deus, ela tenha fé para crer na existência de Deus e para crer que também Deus é abençoador, que Ele é galardoador. E nessa característica também de uma pessoa que busca a Deus, que crê em Deus, que ama a Deus, também temos que entender que temos que tomar posse da palavra de Deus. E este é um grande desafio, irmãos, na fé, porque acredito eu que acreditar em Deus e amar a Deus é relativamente fácil quando nós comparamos, quando nós tomamos posse da palavra de Deus e exercemos esta fé. Então, exercer a fé é um passo a mais nesse relacionamento com Deus e tomar posse dessa palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e tomar posse e colocar em prática é um dos grandes desafios que nós enfrentamos diante das circunstâncias. Este salmo, irmãos, ele expressa a segurança daqueles que confiam plenamente em Deus.
E este salmo nos assegura a sua proteção em tempos de perigo espiritual e físico. Aqueles que se colocam sob a vontade e a proteção do Onipotente, que diariamente buscam habitar na sua presença, podem experimentar esta segurança. Quanto mais arraigados estivermos em Cristo e na sua palavra, fazendo dele a nossa vida e a nossa habitação, tanto maior será a paz no nosso coração e o nosso livramento em tempos de perigo e tribulação. Um outro aspecto, irmãos, que a palavra de Deus nos traz é que Deus, ele tem vários nomes. Então, há vários, dentro da Bíblia, nós encontramos vários nomes para a pessoa de Deus. E este salmo, ele traz alguns desses nomes. Eu quero aqui dizer, logo no início, ele vai falar a respeito dos nomes de Deus. E a gente sabe que na Bíblia, cada nome tem um significado importante, porque revela algo sobre a identidade da pessoa. Os nomes de Deus nos revelam características importantes sobre ele. Então nós temos aqui o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Altíssimo, ele demonstra que Deus é maior do que qualquer ameaça ou perigo que venhamos a enfrentar. Então, o nome de Deus, o Altíssimo, ele dá esta característica que ele é maior do que qualquer perigo que possamos enfrentar. O outro é o Onipotente. O Onipotente destaca que ele é maior do que qualquer ameaça e perigo que venhamos a enfrentar. No mesmo caminho, o Altíssimo e o Onipotente, ele reflete essa segurança de que Deus é maior, de que Deus é poderoso, o Onipotente é todo o poder. Aí ele fala, direi do Senhor, o Senhor, que é Jeová, ele garante ao crente que a presença divina está sempre com ele. E logo em sequência ele fala assim, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu Deus. Isso então destaca uma verdade de que Deus se torna íntimo, se torna achegado, se torna chegado daquela pessoa que o busca. Ou seja, é o meu Deus. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Deus presente nas nossas vidas. A palavra de Deus continua no verso 10, e ele diz o seguinte assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É interessante essa colocação, irmãos, porque na nossa vida como cristão, quando nós enfrentamos as adversidades, este salmo vem dizer, olha, nenhum mal te sucederá. Então, esta palavra, a palavra de Deus, muitas vezes traz um certo conflito na nossa fé, porque ao mesmo tempo que esta palavra diz que nenhum mal te sucederá, ele também diz que algumas coisas podem acontecer pela permissão de Deus. Então, isso não significa que nós nunca teremos contratempos, que nós nunca teremos dificuldades, que nós nunca passaremos por situações adversas. Mas o que Deus coloca nesta posição é que o nosso Senhor é o nosso refúgio e tudo que acontecer contribuirá
para o nosso bem, como está lá em Romanos 8, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, Deus nunca nos isentou, ou seja, não nos isenta de que as adversidades possam acontecer. Pelo contrário, nós temos registrado na história que diversos foram os momentos em que os seus servos passaram por adversidades. Podemos nos lembrar aqui do jargão evangélico que fala assim, que Deus não te livra da fornalha, mas Deus te livra na fornalha, em relação ao episódio daqueles amigos que foram lançados na fornalha pelo rei, e então Jesus estava ali com eles. Então, muitas vezes Deus não nos livra da situação da adversidade, mas Ele permite que nós passemos por isso, porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. E esses são tempos com novos propósitos, com novos objetivos, onde nós estamos aprendendo com Deus a enfrentar circunstâncias que nos fogem o controle. É por isso que é importante na nossa fé que nós aprendamos da sua palavra. Lá em Hebreus 4,16, ele já escreve dizendo assim que nós temos que chegar com ousadia ao trono da graça para encontrar misericórdia, para encontrar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu sempre tenho aprendido que a nossa vida cristã, ela vai desenvolvendo em nós um recipiente onde nós armazenamos fé para enfrentar as mais diversas situações. Talvez esse momento oportuno seja agora. Talvez o momento oportuno esteja batendo à sua porta e agora é hora de você experimentar misericórdia e graça de Deus. Dentro desse contexto, irmãos, que nós vivemos hoje, nós não podemos apenas ficar presos ao contexto natural, mas nós precisamos aprender a olhar com os olhos da fé e enxergar também um contexto espiritual. A palavra de Deus fala aqui no verso 11, ele diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. São nessas circunstâncias que nós, irmãos, precisamos aprender a olhar o sobrenatural. Entender que ao nosso redor, Deus está agindo constantemente. Que Deus não está alheio às circunstâncias, seja essa do coronavírus, ou seja, a sua circunstância que você está vivendo, ou as consequências por causa de toda essa pandemia que tem atingido as nossas vidas. Entenda que há um mover espiritual em favor daqueles que amam e buscam a Deus. E ele diz, dará ordem aos teus anjos. É interessante, irmãos, como este universo é complexo, porque ao mesmo tempo que Deus atua em abençoar, em Deus atua na vida daqueles que o amam, ele também dispensa ajudadores. E ele fala que os anjos são enviados para nos ajudar. E talvez ainda hoje você pode ter sido ajudado por um anjo. Talvez hoje mesmo você experimentou a graça de Deus e um anjo bateu à sua porta. Um anjo te ajudou. Um anjo foi no teu socorro. Isto é real. Isto é uma verdade. E nós precisamos crer que isto acontece. Ele fala também no versículo 14.
Pois que tão encarecidamente me amou, também eu louvarei. Digo, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O próprio Jesus aqui, o próprio Senhor, fala daqueles que têm andado com ele, porque eles o amam com persistência. Então, uma das características marcantes da vida com Cristo, e é isso que nos identifica como cristãos, é o amor a Deus e o amor ao nosso semelhante. Dessa forma, essa busca, essa relação, ela precisa ser perseverante, ela precisa ser persistente. Em qualquer que seja a condição, nós precisamos amar a Deus e amar ao nosso próximo e ao nosso semelhante. As circunstâncias, queridos, elas existem para que a gente possa experimentar Deus e sermos experimentados por Ele. O Salmo 91 exorta que a nossa fé ela seja fortalecida no Senhor. Precisamos buscar a Deus, precisamos aprender novas maneiras de nos relacionarmos, porque, irmãos, as circunstâncias não estão no nosso controle, mas estão no controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle da situação e Deus não perdeu o controle da sua vida. E muitas vezes eu tenho certeza que você para pensar em tudo que acontece, tudo que pode acontecer, e a gente fica angustiado pela incerteza, mas é nesse instante que o meu relacionamento com Deus, é nesse instante que a minha fé é provada, não é assim? Cada momento que a minha fé é provada, Ele me dá condição de ir mais além, de seguir além, porque Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Irmãos, a palavra dele é repleta de exemplos de que Deus veio em ajuda ao seu povo. Então, nesse sentido, qual é então o segredo? Qual é o segredo de ser alvo do cuidado e da proteção de Deus? O segredo é ter um coração voltado para o Senhor, por amor e por gratidão. Então, o segredo é amor e gratidão, irmãos. Nós precisamos entender o sacrifício de Jesus na cruz. Precisamos entender o amor dele derramado por nós. Em João 3,16 diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa forma, nós precisamos experimentar o amor de Deus nas nossas vidas, experimentar o mover sobrenatural, experimentar e desenvolver a nossa fé, de forma que, a cada passo, nós crescemos diante da presença dEle. São novas circunstâncias, são novos momentos, mas o nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo. Ele permanece. Nosso Deus é eterno. E Ele entende os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas angústias, das nossas aflições. Mas eu sei, irmãos, que Deus está fazendo algo novo na minha e na sua vida. E nós não vamos sair da mesma forma dessa experiência, porque isso é a essência da experiência. É o que você consegue absorver para a sua vida. Muitas pessoas falam assim, eu tenho experiência, porque já passaram por determinadas circunstâncias.
Mas, na verdade, irmãos, a experiência ela é produzida quando você adquiriu algo, não apenas o conhecimento. Ah, eu passei por aquela experiência, eu passei por aquela circunstância, mas talvez você tenha adquirido só conhecimento. Você não adquiriu experiência. Você não adquiriu vivência, como Paulo diz, né? Quando ele fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós olhamos ali o contexto do apóstolo Paulo, que ele fala assim, que ele já foi afligido, que ele já passou fome, que ele sofreu naufrágio, ele sofreu tantas circunstâncias. No final disso tudo, ele pode dizer assim: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmãos, eu sei que nestes últimos dias nós temos ouvido muitas mensagens, temos ouvido muitas palavras. É tanto post que eu não consigo nem olhar no meu celular. Eu acredito que vocês também estão vivendo assim. Eu estava até comentando com um irmão, um amigo, eu disse para ele que eu estaria numa live, né? Quem diria? Olha eu, né? Numa live falando aí para as pessoas, né? Que eu nem sei. O pastor Arlindo disse que para mim até que o pessoal lá de Avaré, está aí, né? Pessoal de Avaré, Deus abençoe, irmãos. Obrigado, viu? E outras pessoas que eu não sei, até é estranho ficar olhando aqui por essa câmera, né? Ainda bem que tem poucas pessoas aqui que podem me ajudar, né? A não me deixar sentir tão constrangido. Mas nós, irmãos, eu tenho certeza que nós vamos sair fortalecidos dessa circunstância. E é isso que Deus quer de nós. Eu disse aqui para o Gustavo, olha, nós estamos aprendendo, né, Vladimir? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. É tudo novo. Nós não sabemos como fazer as coisas. Então, para isso é preciso paciência. Para isso é preciso amor. Para isso é preciso coragem. Porque enfrentar o inimigo invisível, enfrentar uma circunstância que nós não sabemos o resultado, enfrentar uma adversidade, aqui a palavra de Deus fala que sobre é, espanto noturno, peste perniciosa, ele fala aqui que Deus nos livrará deste mal, desta doença, mas as circunstâncias estão aí. E a gente sempre fica com aquela pergunta: e se Deus não livrar? E se acontecer? Irmãos, olha, realmente é um passo de fé. São esses momentos e essas circunstâncias que nós somos desafiados a ter fé. Porque mesmo que você passe pela fornalha, você tem que se lembrar que Jesus vai estar com você. Então não temas. As Escrituras falam, e alguém disse que eu nunca contei, diz que tem 365 não temas na Bíblia, que é um para cada dia do ano. Então não temas. Repreende o temor. Repreende o medo e abrace a fé em Cristo Jesus. Irmãos, olha, há algum tempo eu já prego a palavra de Deus. E tem algo que fala muito forte ao meu coração, é que são tempos onde somos desafiados a viver a nossa fé, a viver aquilo que nós acreditamos. E isso é diário, é quando eu acordo, é quando eu me dento, eu sou desafiado a viver a minha fé. A palavra de Deus diz aqui que existe segurança em Deus, que existe refúgio no Altíssimo, que existe resposta para cada pergunta que a gente tenha, que existe verdade para as nossas incertezas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo, irmãos, de nós nos enchermos do conhecimento, das experiências da palavra de Deus. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, exige dedicação nossa. Ser cheio do Espírito Santo
não é você comprar um remédio na prateleira, como um remédio, ou um produto na prateleira, você toma e pronto, agora estou cheio do Espírito Santo. É exercício de fé. Da mesma forma que nós precisamos nos exercitar, né, Marcel? Marcel passa uns exercícios aí com o Noah, eu tenho tentado fazer com o Pedro, não é fácil, viu, gente? Mas exercitar a nossa fé, a gente só consegue fazer isso quando nós vivenciamos essas circunstâncias e quando nós nos apegamos na sua palavra. Eu quero convidar o grupo de louvor, nós vamos louvar com esta oração. Eu quero convidar você, nesse instante, a fechar os seus olhos. Eu vou orar por você. Seja qual for a dificuldade, pode ser que você nem esteja sendo afetado pelo coronavírus, pelo Covid-19, mas você está sendo afetado por qualquer outra necessidade, qualquer outra circunstância. Feche os seus olhos. Creia, exerça fé naquele que tem poder, que existe, que é real e que tem poder para te abençoar. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. E nesse instante, Senhor, mais uma vez, nós queremos colocar a nossa vida sobre o Teu altar, pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando através da Tua palavra e do Teu Espírito sobre as nossas vidas. E agora, ó Pai, nesse instante eu intercedo, Senhor, por essas pessoas que estão com uma necessidade especial, Senhor. Uma dificuldade, uma dúvida, um medo, um temor, Senhor. Estende a Tua mão de graça e misericórdia, Senhor, e alcança, Senhor. Porque Tu és um Deus de perto e um Deus de longe, Senhor. Deus, nós não entendemos muitas vezes as circunstâncias, mas uma coisa nós precisamos entender, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Precisamos entender que o Senhor é um Deus presente, um Deus vivo, verdadeiro, que tem atuado na vida do seu povo. Ó, querido, Deus, toca no coração, Senhor. Tira, Senhor, este medo, essa angústia. Tira, Senhor, toda preocupação. E a Tua palavra, Pai, seja o refrigério para a nossa alma nesse instante. Que o Teu Espírito seja, Senhor, o consolador nesse instante. Que, ó Pai, nós possamos ter ainda mais a Tua presença nas nossas vidas. Como igreja, como família, como pais, filhos, como irmãos, primos, parentes. Deus, que nós possamos exercitar e aprender a viver a Tua palavra, a viver uma vida de fé. Obrigado, Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Ouve comigo, adore ao Senhor com este cântico que diz: Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois em Ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. E assim as mãos. As minhas mãos eu quero levantar
coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Que essa possa ser nosso desejo, a nossa oração, e realmente sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, igreja presente, hoje e eternamente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado por me ouvir, obrigado por estar aqui conosco neste culto. Deus abençoe, queridos, e estou com saudade, hein? Vamos lá, vamos junto.